Tá no ar o Critique Podcast, que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário Speziano. Vamos que vamos em mais um episódio espetacular de podcast. Vocês estão vendo aqui que nós voltamos para a mesa, estamos em obras, a casa do Critique tomando corpo, cada vez mais os estúdios já estão prontos, tem mais coisas chegando e a gente não queria parar de conversar. Por isso eu também estou muito bem acompanhado esta noite. Quem vai me ajudar nessa conversa aqui, o grande, o brabo, Felipe Monteiro, tudo bom? Boa noite. Ótimo, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com o meu professor e mestre Mangabeira. É isso aí, é a terceira vez, né, professor? Sim. Maravilha, pode pedir música, como falam, aqui criou-se um rito de pedir música, depois você pede a música e a gente põe nas redes sociais aqui, ó. O professor, aliás, professor, começa aí, o que o professor escuta? A gente só fala de política, de modelos da sociedade, a gente nunca falamos de música. Começa, o que você colocaria na sua trilha da sua vida? Meu compositor predileto é Beethoven. Beethoven, escuta muito, música clássica. Música eufórica, que levanta. E é a música de pano de fundo para quem acredita que nós devemos viver de tal forma que possamos morrer só uma vez. Então, como Beethoven deixou um legado, né? Ele deixou algo que ultrapassa a existência dele. O professor foi ministro. Será que parte desse legado foi deixado como semente nesse país? Não sei. Qualquer pessoa séria na política brasileira tem a sensação de estar clamando no deserto. No deserto, como Oswaldo Aranha chamava, de homens e de ideias. Mas a semente, quem sabe, fica. A mensagem se transmite de forma misteriosa e, às vezes, alcança o coração. Sim. Há de observar, né? Uma coisa interessante que o Mangabeira, ele trabalha ouvindo Beethoven, ouvindo música clássica, né? É o que ele faz. Tem uma frase, às vezes chama de ministro, às vezes chama de professor, Mangabeira, mas tem uma frase famosa que ele fala que, infelizmente, os nossos Beethovens e os Mozart, né, estão descobertos, né? Estão vendendo pipoca na rua, né? Como é que a gente faz para... Baixaram a sepultura sem se haverem descoberto. É isso. Essa é a tragédia do Brasil. A genialidade suprimida do povo brasileiro. Nós temos que descobri-la e revelá-la. Trazê-la à tona. O país está aflito, não é? É paciente, é cheio de graça e de charme, mas está aflito com a situação a que está condenado. E como é que a gente faz para achar os nossos Mozart, Beethoven? Como é que se faz para revelar os talentos brasileiros em geral? Eu acho que temos que dar exemplos de resistência, de afirmação existencial, e esses exemplos são contagiosos. Nada mais pode levantar. Na política, sobretudo, as palavras são falsas, gastas, e tem que distinguir o autêntico do falso. E a moeda, o critério de ouro na política é a disposição para o sacrifício. É só o sacrifício, a disposição para o desposamento que demonstra a diferença entre o falso e o autêntico. Não existe solução fácil. Agora, isso está ligado a um dos grandes temas das nossas vidas, não? Que é o tema da vulnerabilidade. O atributo central do ser humano é a transcendência. Tudo em nossa existência aponta para além de si mesmo. E o preço da transcendência para o indivíduo é a vulnerabilidade. O indivíduo tem que estar pronto para ser machucado em diversas formas para viver. Como eu dizia, para viver de tal forma que possa morrer só uma vez. E não morrer aos poucos, em prestações, como fazem a maioria das pessoas.
E para isso tem uma condição básica. O indivíduo tem que estar disposto a baixar o escudo e jogar o escudo fora. Isso que a gente aprendeu. Eu penso, eu relaciono esse tema com muitas experiências pessoais minhas. Quando eu comecei a publicar, a escrever livros, as minhas ideias eram atacadas em Harvard e o país. Né? E eu sofria com os ataques, terrivelmente. Os ataques para mim eram chagas abertas. Né? Depois de alguns anos, eu continuei a ser atacado, mas eu não sentia mais nada. É como se eu tivesse vestido uma couraça que nenhuma flecha poderia penetrar. Agora, qual é então o papel da vontade para resolver esse problema? E nos restaurar a condição de vulnerabilidade. A vontade, você não consegue, por um ato de vontade, tornar-se vulnerável, mas consegue pôr-se em situações que você não controla. E, indiretamente, isso propicia a vulnerabilidade. Para mim, era vir ao Brasil e meter na política brasileira. Na época da ditadura militar, eu fui lá, me apresentei a Ulisses Guimarães e ele me nomeou chefe de assessoria do antigo MDB. Uhum. E aí começou a confusão. No dia seguinte, à minha entrada lá em Brasília, arrombaram meu apartamento e tiraram todos os meus documentos e meus papéis. Esta era a parte fácil. Mas depois começou o processo de me ridicularizar, de me expor ao descrédito. Então consegui. Foi assim que consegui tirar a couraça e me tornar capaz de ser penetrado pelas flechas. E é isso que eu recomendo a todos os nossos ouvintes. Tirar a couraça. Tirar a couraça, jogar o escudo fora. Baixar o escudo. Essa é a condição de viver. Tem uma lição de ego também, né? De deixar o ego baixo. A crítica, eu queria o nome do programa, né? Critiquei, né? A gente pensa na crítica não como uma parte ofensiva ou jocosa, aquela parte mais ácida sobre... ser ácida está interessante, mas eu digo, é muito mais voltada para como um ponto que pivota uma nova ideia, ou um ponto de partida para uma discussão para algo melhor. Né? Essa deveria ser o fundamento da crítica. Mas hoje em dia, com a polarização, a crítica, no fundo, ela vira ataque e não aproxima as pessoas para chegar num caminho comum, conjunto. Isso tem sido muito complexo no nosso Às vezes mundo, o problema não é chegar a um caminho comum. Às vezes o problema é arranjar um caminho alternativo. Veja essa famosa polarização agora no Brasil, entre esquerda e direita. Supostamente há duas tribos, com duas sensibilidades diferentes, com duas visões diferentes do futuro. Mas nosso grande problema não é a falta de consenso. O nosso maior problema é a falta de dissenso, porque nós temos tido nos últimos 30 anos governos que autodescritos, como diz, de esquerda ou de direita, que promoveram no país o mesmo projeto. O Brasil há 30 anos é governado por partidos, às vezes de direita, às vezes de esquerda, que promovem um projeto que combina o financismo com o pobrismo. Divergem só no simbólico, política identitária da minoria ou da maioria, mas no essencial do projeto estrutural, do projeto político-econômico é o mesmo. Bolsonaro chegou lá e entregou o comando da economia brasileira a um funcionário do mercado financeiro. Os bancos continuaram a mandar no país. O cartel bancário continua
do controle do Brasil. E nós não quebramos a espinha dorsal do cartel bancário, não radicalizamos a concorrência do setor bancário. Os interesses do trabalho e da produção continuaram subordinados aos interesses financeiros. E, de outro lado, chegou lá e disse, Lula deu 100 para os programas de bolsa, disso e daquilo, eu vou dobrar a aposta. Ele deu 200. Então, é o mesmo sistema, é o mesmo esquema. Agora, como é que a gente faz para romper essa espinha dorsal? Porque eu sinto que a polarização no Brasil é meio fictícia. Você pega, por exemplo, o resultado das eleições. Um pouquinho mais de 1/3 votou no Lula, um pouquinho menos de 1/3 votou no Bolsonaro, 2/3 não quiseram nem Lula, não quiseram nem Bolsonaro. Como é que a gente consegue mostrar essa alternativa que você falou agora, que falta uma alternativa de projeto para o Brasil? Como é que a gente faz com que as certas preliminares? Eu estava falando do banco. Nós não podemos ter avanço econômico no Brasil enquanto tivermos um juro que é superior à taxa média de retorno dos negócios. Isso é totalmente irracional. O juro tem que ser inferior à taxa média dos negócios. Para ter isso, precisamos ter concorrência no setor bancário. A maneira de ter concorrência no setor bancário não é convidar um banco estrangeiro a concorrer com o grande banco brasileiro, o Santander a concorrer com o Bradesco. A maneira é permitir que dezenas de milhões de brasileiros possam emprestar uns aos outros, revogando a lei da usura que os impede de emprestar. Então, a empresa do cartão de crédito pode lhe emprestar dinheiro a 400% ao ano. Mas se eu empresto a você dinheiro a 20%, eu cometo crime. Eu transgrido a lei de usura. Isso é tudo um absurdo. Então, nós temos que, como preliminar, subordinar os interesses do financismo, do rentismo financeiro, aos interesses da produção e do trabalho. Mas é só preliminar. E não é pretexto para ser irresponsável nas finanças públicas. Nós precisamos, sim, de realismo fiscal, mas não para ganhar a confiança financeira e pretender desenvolver o país conquistando a confiança financeira. É pela razão justamente oposta, para que o Brasil e seu governo não dependam da confiança financeira e possam ousar na construção de um projeto rebelde de desenvolvimento nacional. Isso é uma preliminar, agora não é a essência do projeto. Por que nós temos tido governos de direita que nunca, nem sequer começaram a fazer, ou nem sequer imaginaram o que seria o projeto natural para partidos de direita no Brasil, que seria inaugurar o capitalismo popular. Nós temos um país cheio de vitalidade, com dezenas de milhões de empreendedores pequenos, às vezes chamamos de emergentes. Atrás desses emergentes, uma multidão de trabalhadores ainda pobres, mas que abraçaram uma cultura de autoajuda, iniciativa e uma teologia de superação. Temos que ter um projeto para eles. Eles são a vanguarda do povo brasileiro. E a maneira, então, de construir um projeto para eles é inaugurar o que eu chamaria o capitalismo popular. E orientar todo o desenvolvimento econômico e a evolução tecnológica para eles e para esses dois grupos. De um lado, as pequenas e médias empresas retrógradas da nossa economia periférica, que produzem, apesar de seu atraso e de sua improdutividade, a maioria do produto e oferecem a grande maioria dos empregos. E, de outro lado, os milhões de agentes econômicos individualizados, sem vínculo estável com qualquer empresa.
os informais, metade da população economicamente ativa do país trabalha nas sombras da ilegalidade, sem a proteção das leis. E na economia formal, uma parte crescente está em situação de emprego precarizado, o emprego temporário, o emprego terceirizado e assim por diante. Se você juntar a metade de informais com os precarizados da economia formal, é a vasta maioria do povo brasileiro. Como que nós podemos pretender desenvolver o país com essa horda amorfa e desprotegida como base? Então isso é o começo. Nós temos que ter um projeto para eles. Até porque retorna para a economia. O professor falou dessa parte financista, né, os rentistas. Existe um sanduíche aí, na verdade, uma equação muito curiosa. O Brasil, entre os principais bancos, né, os maiores bancos, tem 2 estatais que têm muita importância. A Caixa, né, por conta ali dos benefícios, aposentadorias, né, da população, e o Banco do Brasil, que poderia ser o motor. Eu nem estou falando do BNDES, que poderia financiar ali um pouco da parte de infraestrutura e construção para isso. Mas esses bancos, curiosamente, não operam num patamar para estimular a concorrência entre os grandes bancos, puxando as taxas de juros para baixo. E aí tem mais um componente que são várias outras entidades bancárias, vamos chamar de bancos médios, o wealth, as family offices, né, que existem, que poderiam financiar inovação, novas formas de produção, trazer essa produtividade, porque eles se destacariam. A impressão que eu tenho é que o prego que se destaca toma martelada. Como resolver essa equação com as coisas já existentes? Não dá ou tem que criar coisas novas? Mas olha, o Brasil é um dos únicos países no mundo onde o Estado tem muitos dos instrumentos que seriam necessários para iniciar esse projeto de capitalismo popular. É o legado do corporativismo varguista, que foi o pano de fundo do único projeto produtivista que nós tivemos na história brasileira. A história do Brasil é uma história de ciclos de extrativismo. Para o Brasil, diamante, ouro, a borracha e assim por diante. Essa foi a história do Brasil. Até que chegou a metade do século XX, quando nós tivemos, pela primeira vez, o único projeto produtivista que nós tivemos no nosso país, que foi a indústria convencional, substituidora de importações, projeto do nacionalismo getulista, com este pano de fundo institucional, porque na política as instituições é que contam. O resto não é as ondas que vão para cá e para lá, não fica nada, é como Lula. E esse instrumental que ele criou hoje está carcomido, pervertido, mas está lá. Nós poderíamos resgatá-lo, esse instrumental, e pô-lo a serviço desse projeto do capitalismo popular. O que é? Embrapa, Sebrae, Senai, Senac, bancos públicos de desenvolvimento e assim por diante. Nós temos os instrumentos, pelo menos os instrumentos iniciais. O que não temos é o projeto. A grande maioria dos países do mundo estão na situação inversa. Aspiram a este capitalismo popular, mas não têm os instrumentos organizativos que nós temos. Então, e nós temos já grande engenho, grande inventividade numa massa de empreendedores jovens que estão introduzindo a alta tecnologia vanguardista e a inteligência artificial no Brasil. Se juntarmos esse aparelhamento do Estado pervertido com essa gente e voltarmos os olhos para essa vanguarda de emergentes e batalhadores, podemos começar a soerguer o país.
Mas isso não está representado na política brasileira. Vemos agora o quadro sucessório. Tem nada disso. Nem sequer de forma mentirosa, nem sequer uma homenagem hipócrita aos verdadeiros interesses do país. Há mais completo silêncio sobre os verdadeiros problemas do Brasil. Isso é um ponto interessante. Quando você coloca, por exemplo, que o Brasil tem instrumentos para implementar o capitalismo popular, mas não tem projeto para colocar em prática, será que isso justifica quando você pega, por exemplo, o resultado das eleições no Brasil, nos municípios, e você vê que aqueles lugares que a esquerda tinha, de certa forma, uma votação esmagadora, com a periferia de São Paulo, perderam espaço para a direita? Será que o fato de não ter alternativa política para implementar o capitalismo popular faz com que a esquerda no Brasil perca esse monopólio de falar com as massas, com os tais batalhadores, com as massas de informais, e a direita tem mais espaço por conta disso? A esquerda que nós temos, essa esquerda puramente social. Lembrem que até a sétima ou oitava década do século XX, o único discurso político brasileiro era o discurso do social. Todos os políticos fingiam ser de centro-esquerda, até que surgiu o bolsonarismo. Era o social-democrata, o social-liberal. Aí pergunto, o que era esse tal social em que eles ficavam falando? O social era o açúcar, com que prometiam dourar a pílula do modelo econômico. Essa era a linguagem única da política brasileira. Depois surgiu uma suposta direita, também grandemente falsa, que não tinha esse projeto do capitalismo popular, que seria alternativa. E a alternativa, então, executou o mesmo projeto do rentismo financeiro e do pobrismo. E ficamos, então, nessa falsa alternância. Então, agora nós vamos ter uma eleição presidencial, uma sucessão presidencial, que ameaça oferecer ao país o arremedo, a aparência de uma alternativa. Na verdade, é um caminho único ao mesmo resultado. O que nós precisamos agora na política brasileira não é uma terceira via, é uma segunda via. Esse é o imperativo, de construir uma segunda via para oferecer a alternativa necessária ao rentismo financeiro e ao pobrismo. Um projeto produtivista e capacitador. É claro que esse projeto, num país com a dimensão e as características do Brasil, só ganharia realidade quando traduzido em estratégias para cada uma das grandes regiões do país. Porque são completamente diferentes. São mundos diferentes, a Amazônia, o Brasil Central, o Sul. E teríamos que fazer isso também à luz da realidade e do potencial da época da economia do conhecimento. Então, eu vou lhe dar um exemplo de um grande problema nacional que não é sequer discutido e que é um dos grandes problemas do Brasil. Qual é a atividade econômica predominante no Brasil hoje? Inclusive no centro-oeste do Brasil, é a pecuária extensiva. Não é a agricultura da soja, é a pecuária extensiva. Pouco boi por hectare. Resultado, grande parte do território nacional brasileiro hoje é pastagem degradada. No estado do Mato Grosso, por exemplo, que é um dos grandes celeiros do mundo, toda a atividade produtiva do estado ocorre em menos de 15% do seu território. E o que é o resto do estado do Mato Grosso? O que não é floresta remanescente é pastagem degradada. A ciência da recuperação de pastagem
é conhecida, dominada. O custo por hectare é relativamente baixo. Nós poderíamos recuperar essa vasta área do Brasil e transformá-la no palco físico de um novo paradigma agropecuário, com intensificação da pecuária, diversificação das lavouras perenes, para que não seja só a monocultura da soja, e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. Construir uma rede de cidades médias no centro-oeste e no Brasil central, provendo alta qualidade de serviços de saúde e de educação. E, apesar disso, a partir disso, iniciar uma revolução civilizatória no país. Isso é a economia do conhecimento no próprio setor primário. Agora veja o caso da Amazônia. Na Amazônia é um caos fundiário, até hoje. Ninguém sabe quem tem o quê. E, portanto, a pilhagem é mais atraente do que a produção ou a preservação. Nós teremos que organizar o território por um zoneamento econômico e ecológico e, sobretudo, uma regularização fundiária radical e rápida, conferida aos municípios e aos estados da região. E agora, falamos de desenvolvimento sustentável da Amazônia. O que é esse desenvolvimento sustentável? É o extrativismo artesanal do tipo que a Marina Silva prega e que é repelida na Amazônia pela gente de lá? Não. Sem escala, sem tecnologia, sem ciência, tirando látex das árvores, apanhando nós do chão. Isso é uma brincadeira, isso não tem futuro, não tem realidade. É um arcaísmo fantasioso. O desenvolvimento sustentável da Amazônia é necessariamente a economia do conhecimento. Alta tecnologia, alta ciência, com engajamento de toda a ciência mundial. Não é o extrativismo artesanal. Então, isso são pequenos exemplos que eu estou dando daquilo que precisaríamos ter para inaugurar essa revolução produtivista e capacitadora no Brasil. É claro que essas mudanças econômicas teriam que vir acompanhadas de uma transformação educacional radical, em que nós tivéssemos um ensino analítico que respeitasse os pendores do país. Não é para ensinar a crianças brasileiras do século XXI com o intuito de transformá-la, como eu tenho dito, em jovens franceses do século XIX. Não deve ser o enciclopedismo raso e o dogmatismo. Deve ser esse ensino cooperativo, analítico, resolvedor de problemas. O nosso país é um país anárquico, é um país sincrético. No Brasil, o sincretismo, a mistura de tudo com tudo, é ao mesmo tempo o problema e a solução. Em vez de suprimi-lo, decantá-lo, purificá-lo, equipá-lo, para resgatar essa genialidade suprimida do povo brasileiro. Esse debate que eu estou propondo, nesses termos, nós só podemos perder numa condição. Só perderemos esse debate se não tivermos o debate. Não há nenhuma maneira de ocorrer esse debate e perdê-lo. Felipe, você fica mais otimista ou pessimista, dado o menu, né? Chegando às eleições de candidatos que começam a se manifestar aí já como pré-candidatos à presidência, os partidos que compõem, seja sincero, vai. Não, pessimista total, né? Você vê, por exemplo, que o Brasil, o cenário político é mais do mesmo, como a Gabriela colocou aqui. Infelizmente, o projeto da direita e o projeto da esquerda posto, né, é o mesmo projeto, né? O pobrismo, é o fiscalismo, de um lado tem o identitarismo, do outro tem a guerra cultural, ou seja, é o mesmo projeto. O que o Mangabeira propõe,
não é? Infelizmente, nem se inicia esse debate. Aí eu coloco aqui, como é que a gente consegue fazer com que essa panela de ideias, essa panela de proposições fique no centro do debate? A gente sai e chegue aos brasileiros, quer dizer, o país poderia impor esse debate aos políticos. Mas para isso é preciso comover o país, transmitir a mensagem à maioria. O que nós vamos fazer para ganhar escala? Não pode ser pelo método de Rui Barbosa, não é dando palestras no Teatro São João que nós vamos chegar à maioria do país. Só podemos chegar pela mídia. Então isso me aflige muito, como alcançar o país. Como chegar no Brasil profundo. Como fazer com que a pessoa que está lá na Amazônia, que é vítima desse extrativismo primitivo, né? E o que acontece na Amazônia é um negócio problemático. Você vê que abaixo da terra tem a maior riqueza do mundo. E em cima da terra, a maior miséria do mundo, né? A Amazônia, em geral, a população de lá é mais pobre que a do Nordeste, né? Então, como é que a gente faz com que aquela população que tem uma quantidade enorme de recursos naturais, né, e possibilidades, como diz o Mangabeira, consiga usufruir disso por meio da economia do conhecimento? É difícil você chegar nesse ponto. A gente pouco transforma, né, essa parte agrária, extrativista, a gente pouco transforma. A maioria das coisas, elas fazem uma viagem a gente não deve ter preconceito contra a agricultura, como eu disse. Não. O setor primário, a agricultura, a pecuária, também é um terreno para a economia do conhecimento. E uma das características da era da economia do conhecimento é a relativização das diferenças entre os setores. Então, por exemplo, na época da economia do conhecimento, não há uma distinção clara entre manufatura e serviços. A manufatura avançada são serviços intelectuais combinados e cristalizados. As grandes empresas produtoras de semicondutores, como NVIDIA, Advanced Micro Devices, não têm estrutura física, não têm fábricas, são fabless. Como dizem os americanos, estão agora na liderança desse processo mundial. Então, nós não temos desculpa pela falta de hardware, de estrutura física, de não ter isso. Em primeiro lugar, uma ideia, uma concepção e um conjunto de práticas, e não um conjunto de estruturas físicas, não uma máquina. Agora, para o capitalismo popular, o primeiro estágio é o estágio de abrir, de facultar o acesso ao crédito, à tecnologia, às práticas avançadas, com esses instrumentos que, embora imperfeitos, nós já temos. A segunda fase é começar a reconstruir a tecnologia mundial. A tecnologia, ao contrário do que as pessoas imaginam, não tem uma lógica imanente, intrínseca de evolução. A lógica de evolução da tecnologia é a lógica que nós lidamos. Então, nós agora enfrentamos um mundo em que a lógica que está sendo construída é a lógica das plataformas do Vale do Silício, dos oligopólios americanos. Mas não precisa ser isso. A lógica da tecnologia, para seguir nesse caminho que eu estou propondo, deve obedecer a 3 critérios. Em primeiro lugar, deve privilegiar a assimilação pelas pequenas e médias empresas retrógradas e pelos agentes intelectuais individualizados. É para eles, para o que eles são capazes de assimilar e de usar. Vou dar um exemplo simples, comezinho. Uma enfermeira, por exemplo, usando as tecnologias do IA, da inteligência artificial, consegue fazer muito do que faz um médico.
Porque a inteligência artificial não tem necessariamente uma estrutura dogmática ou hierárquica. Ela permite o improviso. Ela, em termos musicais, não é a música clássica europeia, é o jazz. E ela torna esse improvisador, armado com a inteligência artificial, capaz de se qualificar, de subir de etapa. Esse é o primeiro critério. Para eles, para o primitivo, para o primário, para qualificá-los. O segundo critério é que o objetivo deve ser empoderar e equipar o trabalhador. Não suprimi-lo, suprimir o seu emprego. Não é a automação, é a qualificação produtiva que é o objetivo. Toda a inovação tecnológica destrói empregos, mas tem também o potencial de criar novos. E, em terceiro lugar, o que nos interessa como lógica tecnológica é que o objetivo derradeiro desse processo não seja construir uma máquina que reproduza o intelecto humano. Não é construir um substituto da mente superpoderosa, como uma caricatura da inteligência humana. É fazer o que a inteligência não pode fazer. A inteligência artificial terá 100 poderes que nós não podemos ter, os poderes computacionais. Mas o que ela não pode ter é o que nós temos, que é a imaginação do novo. E o objetivo, então, é construir a parceria entre a máquina algorítmica e a imaginação rebelde. Tudo que nós conseguimos repetir, que nós aprendemos a repetir, nós podemos expressar numa fórmula ou num algoritmo. E depois encarnar a fórmula ou algoritmo numa máquina. O objetivo da máquina para o homem é fazer o que já aprendemos a repetir para que nós possamos reservar o nosso recurso supremo, o tempo, para o ainda não repetível. Esse é o propósito. Esse é o objetivo. É a visão. Schopenhauer, na sua obra mestra, descreve o contraste entre o homem de talento e o gênio. E ele diz o seguinte: o homem de talento é um arqueiro que alcança um alvo que outros não conseguem alcançar. O gênio é um arqueiro que alcança um alvo que outros não conseguem ver. Quer dizer, a genialidade não é uma potência como as potências tecnológicas. A genialidade é visão. E é isso que nós podemos fazer junto com a tecnologia evoluindo. Isto eu vejo como uma segunda etapa desse processo que se iniciaria com o capitalismo popular. Aí vem a terceira etapa. Lá no futuro, o especulativo resolveu o problema que o século XIX nos legou, que é o problema da natureza do trabalho livre. A cooperação entre os autoempregados, entre os pequenos proprietários e os pequenos produtores. O objetivo, tanto dos liberais como dos socialistas, no século XIX, era construir uma sociedade, uma economia de pequenos produtores e proprietários. Mas não conseguiram resolver um problema. E o problema era reconciliar essa desconcentração econômica radical com a agregação de recursos exigida por uma economia dinâmica. Então, as grandes empresas e os bancos vieram a ser os instrumentos dessa agregação inevitável de recursos. Existe uma alternativa? Existe sim. Desde que partamos do princípio de que uma economia de mercado não tem uma forma única, natural e necessária.
ela pode ser organizada de muitas formas diferentes. Eu vou lhe dar um exemplo, que a nossos ouvintes parecerá talvez absurdo inicialmente. Imaginem que haja uma economia desconcentrada, em que com muitas formas diferentes de desconcentração. Uma delas seria a forma predominante hoje, que é a propriedade privada absoluta. A propriedade privada absoluta tem uma vantagem sobre qualquer outra forma de desconcentração. A vantagem é o seguinte: ela permite alguém, o proprietário, fazer com seu risco algo em que ninguém mais acredita. Então, a propriedade privada absoluta é o resguardo do herege, que aposta numa coisa que os seus contemporâneos rejeitam. Essa é a justificativa da propriedade privada. Mas ela não deve ser a forma única da descentralização econômica. Todos os recursos da sociedade poderiam ser colocados em fundos sociais, não controlados por ninguém. As instituições democráticas apenas desenhariam os modelos com diferentes perfis de risco e retorno, horizontes temporais. Os fundos promoveriam um leilão permanente dos recursos produtivos da sociedade. Quem usa os recursos temporariamente é quem assegura ao fundo o maior retorno pelo uso dos fundos sociais. Então você tem desconcentração, mas não tem propriedade absoluta e eterna. Ele não pode acumular indefinidamente. Ele não pode transmitir pela transmissão hereditária da propriedade. O que é isso? A gente poderia descrever como um capitalismo sem capitalistas. Isso seria a solução do grande dilema que os liberais e socialistas do século XIX legaram a nosso século. E mostrar como... E é uma obsessão suprimida que nos vem do passado. Quando Tocqueville visitou os Estados Unidos, na década de 1930, havia dois regimes econômicos nos Estados Unidos. No sul, a escravatura, o regime feudal, como no Brasil. Os Estados Unidos e o Brasil são as duas maiores nações escravocratas da história humana. E no norte, uma economia de pequenos produtores e pequenos proprietários. Só um homem branco em 5 homens brancos trabalhava para um outro homem branco. Só 20%. E os outros? Os outros eram pequenos produtores e proprietários. E foi essa ideia que dominou, inclusive, nos países de povoamento anglo-saxão tardio, no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, e na África do Sul com os africanos, com os holandeses. E tudo isso foi como que parecia arcaico ou condenado a perecer, porque não resolveu esse problema de agregação. Nós temos agora as condições de resolver e dar a volta por cima, transformar, dar um outro desfecho a essa narrativa trágica que vem no passado. E ter, então, no Brasil, um país de trabalho livre, um dos dois países escravocratas, maiores países escravocratas da história humana, virá a capital mundial do trabalho livre. É isso que eu quero, porque o capitalismo popular é apenas a preliminar à libertação econômica. Muito legal. O professor comentou também muito legal o preâmbulo, porque você vai puxando a linha completa, né? Então eu vou tentar fatiar aqui o bolo aqui. Tem uma parte que é um pilar muito importante. O senhor comentou por um tempo sobre
a educação que deveria estar junto, colada para essa transformação. Agora, que tipo de educação? Exato. Hoje aqui, quando a gente olha o mapa no Brasil, no setor, a inovação, ela ainda está mais presente na educação superior, concentrada ainda na estrutura pública. A universidade pública ainda é o bastião dessa, que está com essa bandeira ainda de inovação, pesquisa, mas a gente sabe, sendo reduzido orçamento a orçamento, com muita dificuldade ainda consegue se criar coisas e ainda patrocinar, digamos, a inovação compartilhada, né, bebendo da água de outras instituições ao redor do mundo. Quando a gente olha no setor privado, 80% da educação superior está concentrada em um grupo. Quando a gente olha as cadeiras dentro do Conselho Nacional de Educação, eles têm o voto de Minerva, né, que diria são 7 cadeiras, a maioria já está no setor privado. Esse setor... São os empresários da educação. Exatamente, os empresários da educação. Que estão no controle da estrutura pública. Exato. E nós precisamos ter uma estrutura verdadeiramente pública e não uma estrutura pública a serviço desses empresários. E precisamos ter um paradigma educacional revolucionário. Não é o Paulo Freire, o democratismo do PT, que vai nos permitir a não parar com esse negócio de os gênios brasileiros não se descobrirem. Os nossos Einsteins, os nossos Beethovens, baixaram a sepultura sem se haverem descoberto. É isso que nós não podemos permitir. E para isso nós precisamos ter uma educação que provê os instrumentos necessários da libertação mental ao jovem brasileiro. Quais são as características dessa educação? Em primeiro lugar, ela tem que privilegiar as capacitações analíticas e sintéticas sobre a informação morta, decoreba. E focar um grande tema da educação, que é entender como se transformam as coisas na natureza e na sociedade. Compreender algo é compreender a sua transformação. Quem não compreende como alguma coisa se transforma, não compreende de todo. Ele está apenas fitando, não está entendendo. Então, o tema central tem que ser o tema da transformação. Segundo, essas capacitações analíticas e sintéticas, focando a transformação, não se adquirem num vácuo de conteúdos. Precisa ter conteúdo, mas o que importa em matéria de conteúdo não é a abrangência enciclopédica, é o aprofundamento seletivo. Portanto, uma educação focada em temas e projetos. Terceiro, nós devemos reinventar a ideia de um ensino clássico. O que era o ensino clássico? No Ocidente era o estudo dos clássicos gregos e romanos. Na China antiga e nos países de influência chinesa era o estudo do cânone confucionista. Clássico significa o seguinte: todo jovem deve estudar as ideias e a experiência de uma sociedade remota, no espaço e no tempo, para que tenha um terceiro olho e que possa ver a sua experiência sempre com os outros olhos, com uma visão remota. Esse é o ensino clássico. O problema do ensino clássico é que o cânone de o que estudar é dogmático. E esse dogmatismo precisa ser destruído e substituído por uma explosão de alternativas. Quarto, o contexto social da escola não deve ser o que temos no mundo, que é a justaposição do individualismo e do autoritarismo.
deve ser o trabalho de equipe, a cooperação, que é a base social da ciência avançada e que deve ser trazida para as primeiras etapas do ensino. E quinto, e este é o tema mais delicado, nada deve ser ensinado só uma vez. Tudo deve ser ensinado pelo menos 2 vezes de 2 pontos de vista contrastantes. Essa é a única maneira de libertar a mente. E é possível desde que nós abandonemos o ideal enciclopédico falso que domina as nossas ideias sobre a educação. Agora, para isso, nós precisamos privilegiar a formação de professores. O professorado tem que ser remunerado e homenageado como uma profissão de elite e atrair os maiores talentos. E organizar dentro da federação um sistema em que nós reconciliamos a gestão local das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais de investimento de qualidade. A premissa tem que ser que a qualidade do ensino que um jovem recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. Então, para isso, nós precisamos ter, em primeiro lugar, um sistema de avaliação que avalie o que funciona, escola por escola e aluno por aluno. Segundo, um mecanismo de redistribuição, que redistribua recursos e gente, staff, professores, de lugares mais ricos para lugares mais pobres. E terceiro, um processo corretivo. Se uma rede escolar local cai repetidamente abaixo do patamar mínimo aceitável, precisa haver um processo de intervenção, não intervenção federal, mas intervenção transfederal, associando o governo federal, os estados e os municípios em organizações colegiadas que intervenham, que assumam a gestão daquela escola, que deleguem a sua gestão a peritos e que devolvam a escola consertada à comunidade, como seria como empresa em recuperação falimentar. Isso é uma revolução. E no mundo, os grandes reformadores da educação nacional são os segundos pais da pátria. Sarmiento na Argentina, no século XIX. José Vasconcelos no México, no século XX. John Dewey nos Estados Unidos, que não ocupava uma posição oficial, mas exerceu imensa influência. Mas a revolução educacional necessária não pode ser o projeto de uma elite intelectualizada, de déspotas esclarecidas no centro. Tem que ser abraçada por centenas de escolas e milhares de professores. Tem que ser uma obra de libertação nacional. E deve ser uma das nossas maiores preocupações. Agora, Mangabeira, você está falando aqui sobre a questão da educação, concordo com você e tudo que você colocou, mas a burocracia no Brasil é um problema, né? Você vê, por exemplo, se eu quiser criar uma escola privada com ideias avançadas, eu, por exemplo, não posso, porque eu tenho que respeitar a base curricular comum que o governo federal, teoricamente, impõe para todos os estados da federação. A cartilha do MEC, né? E veja, em todo o mundo, Felipe, os currículos nacionais são uma espécie de infantilização das ortodoxias da cultura universitária. Então, elas transformam as ortodoxias numa forma assimilável pelos jovens. Essa é a preocupação. A escola sempre tem que lutar com 3 grandes influências terrenas, mundanas. A família diz à criança, seja como eu. É a ideologia da ameba. Hoje a divisão celular, amanhã o mundo.
Segunda influência é o Estado. O Estado diz ao jovem, me sirva como soldado, como reprodutor das ortodoxias de meu tempo. E a terceira influência é a universidade. A universidade quer confundir a verdade das coisas com as ideias dominantes. A escola tem que lutar contra essas três influências. A escola, numa democracia, a escola tem que ser a voz do futuro. A escola tem que ver em cada jovem um profeta tartamudo, né? E procurar lhe dar a linguagem com que descrever esse futuro, né? Essa é a ideia em que devemos insistir. Essa é uma grande tarefa. Agora, vem uma coisa na cabeça aqui, Micho, tenho pensado bastante sobre esse assunto, né? Como é que você acha que vai ser o futuro da universidade? Eu te falo o seguinte, as escolas da grande elite do Brasil, do mundo, né? O aluno tem como currículo extra classe, a famosa aula de empreendedorismo, criar sua própria empresa, sua própria startup, sua própria fintech. Ou seja, teoricamente, quando você pensa nisso no futuro, não muito longínquo, você vê que esses alunos da elite mundial, elite do Brasil inclusive, vão sair da escola com a tua empresa montada. Nem vão para a universidade, muitos deles. Já existe esse modelo aqui, né? Já existe esse modelo. Provavelmente, quem vai para a universidade vão ser mais trabalhadores que vão trabalhar para as empresas das pessoas que não vão para a faculdade e vão criar empresas no ensino médio. Nós não temos no Brasil uma única universidade de referência mundial. E se o Brasil se tornar um grande país sem ter uma única grande universidade, será o primeiro caso na história mundial, que não existe isso. Então, isso deve ser uma preocupação nossa. Agora, nós não vamos criar uma universidade de referência mundial com o democratismo. O espírito, o mundo da inteligência é intrinsecamente hierárquico. Ela é cooperativo. Mas o seu inimigo mortal não é a hierarquia dos talentos humanos, da inteligência. O seu inimigo mortal é o convencionalismo, é o espírito da época, as ilusões da época. A universidade é para ser o veneno que destrói as ortodoxias sistematicamente. Isso é apropriado para nós, porque a nossa cultura, os nossos pendores são em direção a essa grande anarquia libertária, a esse sincretismo que é o Brasil. Por que nós organizamos o nosso ensino como uma guerra contra os nossos pendores? Por que o nosso ensino, historicamente no Brasil, tem como seu objetivo superior a negação de nossa identidade? Essa é a realidade. A nossa principal universidade, ela tem uma característica interessante. Ela é pública, falando da Universidade de São Paulo. Ela não é um instituto federal. Claro, ela está situada no estado mais rico do país e, curiosamente, no atual governo, né, do governador Tarcísio, ela também sofreu cortes. Isso influencia a pesquisa. A pesquisa, ela é um ponto de descobertas, mas ela também carrega o problema da incerteza, né? Você não sabe, às vezes, onde vai mirar, e por isso pesquisa é financiada. Os professores são obrigados a escrever nas revistas especializadas Validação de para sobreviverem nas suas carreiras acadêmicas. Escreverem, inevitavelmente, trabalhos convencionais, que são em que a quantidade acaba sendo muito mais importante do que a qualidade. Sim, às vezes tem pesquisas que deveriam levar, sei lá, uma década, mas ele tem que ter aquele rito de divulgação, concordo, pela quantidade. Mas aí, como preâmbulo, a gente tem a contraponto dos Estados Unidos, que financia através das universidades, talvez em outras características, mas toda a inovação que é absorvida pelo mercado financeiro, pelo Vale do Silício,
por toda a indústria bélica, por toda a indústria aeroespacial americana. Para o nosso governador que tanto gosta dos Estados Unidos, não dá para puxar esse exemplo. Por que esse exemplo não serve? Porque outras coisas são mais atrativas. Claro que, olha, vamos voltar ao econômico, para depois voltar novamente à educação. O grande problema econômico hoje no mundo é que até o final do século XX, a vanguarda produtiva era a indústria convencional, como aquela que se instaurou no sudeste do Brasil em meados do século passado. Essa vanguarda está sendo destruída em todo o mundo. No Brasil, muito rapidamente. E nós sofremos, então, uma regressão violenta de volta a uma economia primária. O Brasil é um país com grande riqueza natural, então conseguiu disfarçar a sua queda e a sua regressão atrás do biombo dessa riqueza natural. Agricultura, pecuária e mineração financiam o consumo urbano, escondem do país a realidade da primarização de sua estrutura produtiva. Agora, e qual é a alternativa? A alternativa é a nova vanguarda produtiva. Mas a nova vanguarda produtiva, onde ela existe, não só nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na França, mas também na China ou na Índia, só existe em forma insular, excluindo a grande maioria das empresas e dos indivíduos. E as pessoas que controlam essa vanguarda insular descobriram uma maneira de fazer o oposto de disseminá-la. Ela não se dissemina, ela se torna cada vez mais hermética. Ela volta para dentro de si mesma. Então, 100 mil pessoas na Califórnia controlam o cerne lucrativo e criativo da economia do conhecimento nos Estados Unidos. E a parte rotineira ou comodificada da economia do conhecimento subcontratam, terceirizam, então, para países com impostos mais baixos, estrutura regulatória mais fraca e assim por diante. E essa bifurcação, então, é a antítese da difusão da economia do conhecimento. Então, qual seria a nossa mensagem para o mundo, a nossa vocação? O que eu chamei o capitalismo popular é apenas a primeira etapa de um processo que teria de terminar na construção de uma economia do conhecimento para muitos. Em vez do que temos no mundo, que é a economia do conhecimento para poucos. Essa é a nossa missão. Trazer luz e alento à humanidade e representar a vanguarda para o mundo, porque só resolveremos o problema do Brasil resolvendo esse problema do mundo. Agora, o que nos incomoda nessa ideia é a ruptura com o colonialismo mental, porque essa ideia encerra uma pretensão de grandeza e nós nos imaginamos como pequenos. A nossa história é uma história de cópia. Nós ficamos esperando para ver o que acontece, o que vai acontecer no mundo. Para seguir um exemplo, um caminho dos países de referência. Nunca imaginamos que nós pudéssemos estar na liderança desse processo. E aqui, nesse argumento que eu estou desenvolvendo com vocês, nós teríamos que assumir esse papel profético e de liderança. Isso seria a maior transformação possível da nossa mentalidade. A ideia central da política é sempre a ideia da grandeza. E o que os progressistas precisam acreditar é que só nos engrandeceremos se pudermos nos engrandecer juntos. A ideia da direita, a ideia conservadora, é que é natural que a vida humana seja pequena. E que a única exceção a isso é uma elite
disruptores, gênios, inovadores, que são isentos desse destino da mediocridade. A maioria da humanidade estaria livre disso só quando há as grandes emergências, como as guerras, exigindo o sacrifício, o confronto com a morte. Nós não temos guerras, então nós não podemos depender da guerra como a condição da grandeza. Nós precisamos arranjar outras condições. E esse avanço rumo ao ideal da grandeza se manifesta na rejeição do colonialismo mental e nessa ideia de que nós podemos ser os originadores do novo. Nós não precisamos esperar para surfar na onda. Agora, aproveitando, ministro, para falar de uma coisa que eu acho importante, que até acho que você queria colocar, a questão, como é que a gente faz isso no mundo que o Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, querendo mudar uma ordem econômica dada, uma briga com a China, impondo tarifas no mundo todo. Como é que a gente consegue dar esse passo para implementar a economia do conhecimento sem que a gente tenha um obstáculo muito grande, que são as tarifas no mundo todo, né? Como é que a gente consegue aproveitar isso como se fosse uma guerra, por exemplo? Depois da Segunda Guerra Mundial, a ordem construída foi a ordem dos americanos, o sistema de regra dos americanos e de seus aliados depois da Segunda Guerra Mundial. Essa ordem está sendo solapada agora, inclusive pelos Estados Unidos, pelo próprio Estados Unidos que o criou, que a criou. A ordem teria que ser, a nova ordem teria que ser construída sobretudo pelas potências médias, como o Brasil. O Brasil, porém, tem um grande problema em ter um projeto externo poderoso. O Brasil não pode ter um projeto externo se não tem um projeto interno. Nós não temos um projeto interno forte. Como é que podemos ter um projeto externo? O projeto externo é acessório ao projeto interno. Só podemos ter se tivermos um projeto interno. O projeto interno também é sucumbido por pressão externa. Mas é o pretexto, né? Porque o mesmo sistema de globalização que impõe restrições severas aos países foi tratada de forma radicalmente diferente pelos países do leste asiático e pelos países latino-americanos. Os países latino-americanos obedeceram, como nessa ideia do fiscalismo. Não, tem que ganhar a confiança financeira dos mercados financeiros primeiro. E a confiança financeira vai gerar os recursos e é isso que desenvolverá o país. Na China foi o oposto. Vamos controlar a penetração da nossa economia pelo capital estrangeiro. Vamos tomar capital de empréstimo, mas não capital de risco no início. Vamos fechar a conta de capital e vamos privilegiar a nossa autonomia. A religião das finanças gere superáveis para poder nos pagar. A religião só conta a muito curto prazo. A médio e longo prazo, a única coisa que conta é a realidade. Então, para onde vai a grande maioria do capital estrangeiro hoje no mundo? Vai para a China. Porque não importa que os chineses desafiaram todas as ortodoxias, no final é lá que se ganha dinheiro. E é só isso que importa a longo prazo. Não é a religião do altar financeiro. Os latino-americanos ficam rezando no altar da confiança financeira, cada vez mais pobres, porque cada vez mais obedientes. Então, nós teríamos que construir uma outra ordem. Agora, essa outra ordem não pode ser como a Carta das Nações Unidas, em que 5 potências com veto
os Estados Unidos vão ao Conselho de Segurança para obter uma maneira de legitimar suas intervenções, e quando não conseguem o que querem da ONU, vão fora e organizam uma coalizão dos que querem. Então isso não funciona. E a Assembleia Geral trata como iguais mini-estados fantasiosos e grandes potências. É ridículo. Um clube de debates. Organizado no princípio westphaliano da igualdade absoluta de todos os Estados. Onde está a realidade? A realidade está, por exemplo, exemplificada na organização da paz europeia no século XIX, depois das guerras napoleônicas. A cooperação organizada pelas potências médias, pelas coalizões. Esse é o caminho da nossa política, para evitar os males globais, em primeiro lugar a guerra, e em segundo lugar a destruição climática, e providenciar os bens globais, públicos. Nós poderíamos ter um grande papel nisso. Não é um papel que historicamente temos na política exterior brasileira. A política exterior brasileira tradicionalmente fala em duas vozes. Uma é a voz da UNE. Então, é um terceiro mundismo ideológico, em que o principal papel da política exterior vem a ser uma espécie de compensação retórica pelas rendições internas. Então, rende-se ao capital financeiro e denuncia os Estados Unidos. Isso é o papel tradicional da política exterior na América Latina. No México e no Brasil, começando nesses dois países e depois toda a América Latina. Precisa ser uma política realista de assegurar os interesses de segurança básico dos grandes potências e das potências médias e começar a desenvolver essas coalizões. Aliás, o sistema das Nações Unidas, que em geral fracassou na maioria dos terrenos, funcionou justamente aí, como uma espécie de guarda-chuva dessas coalizões, como está evidenciado nos encontros mundiais sobre o clima, que exemplificam exatamente isso. Agora, a segunda voz da política exterior brasileira não é a voz da UNE, é a voz da Fiesp. Então, a política comercial, a política exterior, encarada como um ramo do comércio. A política exterior não é um ramo do comércio, é um ramo da política. E para qualquer política exterior séria, os interesses geopolíticos predominam sobre os interesses comerciais. Não é uma espécie de bazar viajante para vender os nossos produtos. É compreender os interesses fundamentais e assegurá-los. Então, eu preconizo uma revolução também nesse campo da política exterior. Nós teríamos um vasto potencial. Eu vou dar um exemplo no caso dos BRICS. Eu representei o Brasil, quando estava no governo Lula, em vários encontros dos BRICS. E o que eu verifiquei lá é que a tendência dos grandes países, a China, a Índia e a Rússia, era delegar todos os assuntos controversos ao Brasil. E por quê? Porque o Brasil conta com boa vontade geral, está longe de 2000 anos de conflitos na Ásia, não tem nada a ver com aquilo. Então, se nós soubéssemos o que queremos, se tivéssemos clareza sobre os nossos interesses e nossos ideais, poderíamos exercer uma influência muito superior à nossa dimensão.
mas não temos essa clareza. Estamos metidos nessa confusão em que um projeto de desenvolvimento é substituído pela aliança ruinosa do rentismo financeiro e do pobrismo social. Felipe, eu sei que você acompanha a política nacional. Vamos pegar esse gancho quando você olha o nosso Congresso, os parlamentares. Você vê alguma potência reformista dentro do poder? Existe alguma santa alma ali que tenta fazer uma transformação? Eu não vejo nada, eu infelizmente vejo nada. Eu acho que a nossa política externa sofre do mesmo mal da política interna, né? A falta de um projeto, o fato de saber o que a gente quer, né? Como a Gabriela bem colocou aqui. A gente não sabe o que a gente quer com a política externa. Não adianta a gente fazer uma política externa do Brasil de se aproximar com a China, sendo que a gente não sabe o que a gente quer da China. O que a gente quer da China? A gente sabe o que a gente quer da China? Talvez a China nos trata... Blusinhas. A China nos trata como uma fonte de recursos naturais e alimentos. É a política de segurança alimentar da China. Não tem um desenvolvimento conjunto, né? Nós não fazemos com a China o que a China fez com os Estados Unidos. A China condicionou a presença americana na China à disposição das empresas americanas de transferir tecnologia, de ensinar o que fazer. Por que nós não fazemos com os Estados Unidos o que a China fez com os Estados Unidos? Não fazemos. Essa é a aplicação. Em vez disso, os nossos ministros de Economia e presidentes do Banco Central estão discutindo a nossa retidão fiscal. Estão gastando todo o seu tempo de manhã até de noite para dizer aos banqueiros: não se preocupem, nós vamos organizar tudo para que possamos pagá-los em primeiro lugar. É isso que fazem. A reforma trabalhista tampouco foi revogada no governo Lula. Isso aí foi uma derrota para o trabalhador. E é curioso, né? Supostamente um governo de esquerda. O Mangabeira citou lá atrás o Paulo Guedes como quem levantou a bandeira para os rentistas, mas no governo do Haddad não tem nenhuma contraste. É a mesma coisa, continua. E de uma forma mais trágica, né? Porque ao mesmo tempo envergonhada, mais envergonhado e muito mais submisso. Desastre. Não, desastre. Você vê, por exemplo, que se for a reforma trabalhista, né? Você vê, por exemplo, que o Partido dos Trabalhadores, que é o PT, né, a classe trabalhadora emergente, né, que é o motorista de Uber, de aplicativo, teoriza o PT. Né? Ou seja, o PT não consegue nem mais representar a classe trabalhadora no Brasil. E a nossa lei trabalhista é lei ultrapassada, que não dialoga mais com a situação que o Mangabeira bem coloca, da precarização do trabalho, como criar um modelo paralelo para proteger os informais, proteger essa classe trabalhadora emergente e que está na nova ordem do trabalho, né? É difícil. É difícil. Uma das alternativas que começam a ser ventiladas, talvez até de cunho mais liberal, é a renda básica universal. O que o professor pensa sobre isso? Eu acho que não é a solução melhor. Eu acho que atrás das ideias econômicas e políticas predominantes do século XX está a seguinte ideia: o objetivo da direita deve ser promover a inovação, criação, construção, crescimento. O objetivo da esquerda deve ser humanizar o que a direita fez. Isto é uma posição perdedora na política. A força que controla a agenda política de um país é sempre a força que encarna de forma mais plausível a causa da energia humana, da construção, da inovação, da disrupção. Essa posição de dizer o papel da esquerda é a humanização do inevitável é uma posição que reconhece a derrota no início, antes de começar a luta. O grande tema
liberalismo social-liberalismo e da social-democracia do século XX era proteger o indivíduo da tempestade, da insegurança econômica. E precisa, de fato, proteger, mas também precisa organizar a tempestade. A tempestade é a tempestade da inovação, da disrupção, da instabilidade. Não basta ter o porto seguro, o escudo contra, é preciso organizar essa tempestade. E para isso ter uma economia de mercado radicalmente descentralizada e aberta à inovação, como discutimos no início, e uma democracia de alta energia que facilite as transformações estruturais, que é o grande tema da política. Então, não basta ter essa economia política da proteção, que é o tema da renda básica. Precisa ter a outra parte. A outra parte é a parte da tempestade, da inovação. É como o pai diz para a criança, para o filho: você tem um lugar incondicional no meu amor. Agora saia e crie confusão no mundo. Isso é o que o pai... Esse é o papel dos direitos dos resguardos. Não é dizer, fique aí protegido na sua casinha, não se meta em confusão. Não é essa a nossa ideia cristã. A ideia cristã é, meta-se em confusão. Os antigos diziam, evite a confusão, procure a serenidade. O cristão rejeita o vocabulário da serenidade, como tem que rejeitar. Se o Salvador se pôs na cruz, como é que ele pode buscar serenidade? O nosso objetivo oposto. Foi como começamos a nossa conversa hoje. Baixar o escudo e jogar fora o escudo, para poder viver. Para poder viver de tal forma que se possa morrer só uma vez, em vez de morrer aos pouquinhos. Muito legal. Vou colocar uma coisa aqui na mesa. Peço para o Felipe começar a discussão. A gente está vivendo semanas de discussão muito intensa, os olhos na mídia, por um fato histórico na história desse país, né? Todo o julgamento ali do ex-presidente Bolsonaro, com todo o grupo ali de militares, está em evidência. Você acredita, Felipe, que isso vai deixar um marco na história como uma lição aprendida para o futuro? Ou você acha que isso pode gerar um efeito oposto, midiático, que até sai fortalecido à direita? É uma boa pergunta, Eu, sinceramente, quando você pega, por exemplo, o Brasil, historicamente, você vê que quando a caderneta muda de lado, sempre tem um certo revanchismo, não é? Você vê que no passado, Lula saiu do poder, Lula foi processado, foi condenado, depois o STF revisitou a pena do Lula, e agora está vendo a mesma coisa acontecendo com o Bolsonaro, com o outro lado, né? A gente não sabe como que isso vai acontecer no futuro próximo, porque faz parte da democracia a alternância do poder. Então, daqui a alguns anos, pode ser que muda toda a situação e a história conte de forma diferente do que a gente está vendo agora, né? E não dá para a gente não olhar para o que está acontecendo agora e achar normal. Pelo contrário, está tendo muito excesso do STF, né? É um absurdo, por exemplo, esse processo não ser julgado no pleno do STF, ser julgado numa primeira turma só, né? Um caso de relevância, sem entrar no mérito se é justo ou não. Eu vou nem entrar no casuísmo, se é justo, eu até posso entrar, vou nem entrar se é justo ou não, se está correto ou não a condenação do Bolsonaro, mas o fato é que se o STF está julgando o ex-presidente da República de um crime tão grave como está sendo colocado de atentado ao Estado Democrático de Direito, no mínimo o STF, no pleno, deveria julgar o caso. Todo colegiado. Então tem várias situações, você vê que tem vários excessos que o STF está cometendo. E não sei se no futuro próximo e longínquo vai mudar como mudou com o Lula, porque o Brasil é uma caixinha de surpresa, né?
Tudo muda no Brasil, nada, não dá para a gente cravar nada no Brasil, né, em relação a esse assunto. Mas é um julgamento histórico, né, pela primeira vez os militares estão no banco dos réus, né, pela primeira vez um presidente da República está sendo julgado por crime contra a democracia e o Estado Democrático de Direito, e isso cria feridas, claro que cria feridas. E o que eu estou vendo no Brasil atualmente, quando você pega, por exemplo, a população, quem é Bolsonaro, que é um terço da população, é a favor, é contra o julgamento, quem é da esquerda tradicional, petista, é a favor do julgamento. Então você vê que o Brasil está realmente dividido nessa situação, nesse caso concreto. E está no centro, que é a maioria da população está pouco se lixando do que está acontecendo com o STF. A verdade é essa, né? É uma pauta que não encontra permeabilidade no Brasil como todo, na sociedade como toda, né? Muito mais ajuda a fomentar a polarização do que resolver os nossos problemas internos. Agora, eu acrescentaria a essas observações do Felipe outro comentário. É muito bom que nós conseguimos preservar a nossa democracia formal, que importamos, e as nossas instituições políticas que importamos dos Estados Unidos, o presidencialismo americano e o federalismo americano, da derrubada caudilhesca. Mas eu, como estudioso do constitucionalismo comparado, não posso deixar de observar que essa democracia de estilo americano, esse presidencialismo americano, como toda a história da América Latina demonstra, é muito fácil de ser tomada de assalto por um caudilho. Toda a história da América Latina é isso, é a importação das instituições da América Latina, dos Estados Unidos para a América Latina, e a sua perversão ou derrubada subsequente pelo caudilismo latino-americano. Ela pressupõe uma cultura política que mantém aquelas instituições. Então, em vez de simplesmente nos congratular pela salvaguarda das instituições republicanas, nós deveríamos estar tentando descobrir uma maneira melhor de organizar a nossa vida pública, uma maneira que não fizesse a mudança depender da crise, que não perpetuasse o governo dos vivos pelos mortos e que não convivesse de forma tão pacífica e harmoniosa com o sistema de classes. Que forma puxar uma reforma política? Colocar um plebiscito? Não é uma reforma política, é ter um grande debate nacional e começar a construir os elementos de uma democracia de alta energia. Uma democracia de alta energia é justamente isso que eu descrevi sumariamente há pouco. É uma democracia que cria problemas para o sistema de classes e que não faz o que fez a Constituição de Weimar e as constituições do século XX, que é fingir que o sistema de classes será derrubado por uma lista de promessas de direito, que inteiramente impotentes, prometendo tudo, como a nossa Constituição de 88. Em segundo lugar, é uma Constituição que diminui a dependência da transformação da crise. A regra dessas constituições modernas, dessas democracias fracas que temos no mundo, é que a transformação depende do trauma. Nas duas formas de ruína econômica ou guerra. Sem trauma não há transformação. Tá? E o terceiro é que perpetua o governo dos vivos pelos mortos, porque dificulta as transformações estruturais. Esse é o constitucionalismo clássico. Nós precisaríamos de uma constituição, de um outro tipo de constituição, que elevasse a temperatura da política, que é
o nível de participação popular organizada na vida pública. Isso é o que estou chamando a temperatura da política, que é o caldo, o clima em que se fazem as transformações culturais. Não é verdade que nós temos que escolher entre Madison e Mussolini, entre uma política institucional fria, como a política de Madison, e uma política extra-institucional ou anti-institucional calorosa. Nós podemos ter instituições que elevam a temperatura, o grau de mobilização. Em segundo lugar, nós não devemos repetir o equívoco do desenho constitucional americano, que é fazer com que toda a arquitetura institucional dependa do casamento entre um princípio liberal de fragmentação do poder e um princípio conservador de desaceleração da política, que é o regime madisoniano dos freios e contrapesos. Esse é o espírito do constitucionalismo americano. A maneira de evitar que algo mal aconteça, evitar que qualquer coisa aconteça, é promover os impasses. Nós precisamos ter um constitucionalismo que reafirme o princípio liberal da fragmentação do poder, mas repudie o princípio conservador da desaceleração da política. E, em terceiro lugar, esse constitucionalismo de alta energia deve permitir que o país siga um caminho por opções fortes e claras, mas que, ao mesmo tempo, permita que partes do país, em determinadas condições, possam se separar desse caminho e desenvolver exemplos experimentais contra exemplos do futuro nacional, um outro caminho. É preciso tomar cuidado para evitar que essas divergências dentro da federação sirvam a privilégios ou discriminações ou exclusões. Precisam ser monitoradas não só judicialmente, mas também pelas instituições democráticas. E transformar, então, num concerto, numa dialética de alternativas. Isso é uma democracia calorosa, uma democracia propícia aos experimentos sobre o futuro. Isso sim, e não ficar celebrando a nossa ortodoxia, dizendo destruímos todos os golpes, como este de agora, e como seria, segundo o Supremo Tribunal, ou um de seus ministros, a Aliança Liberal, a Revolução de 30. E defendemos só a exceção. Qual é a exceção? É a Revolução Constitucionalista Paulista de 32, em que a oligarquia paulista reagiu contra a tentativa de destruir a velha república. Vamos acabar com esse casamento escuso entre cultura jurídica e conservadorismo social. Isso não serve ao Brasil. Então, eu não entro na festa. Eu fico observando essa necessária defesa das liberdades constitucionais contra o golpismo, mas eu não festejo a vitória de um regime político que nunca deveríamos ter tido, que é a mera importação do constitucionalismo americano para um país que tem outro potencial. Muito bom. Estamos chegando numa reta final aqui do programa. Eu sei que são várias reflexões aqui que ficam para a galera.
Quer mandar mais uma, Felipe? Várias é um eufemismo. Né? Não, é. O que você colocou, Mangabeira, dá para resumir a seguinte frase, né? Há uma crise de representatividade no Brasil, sem sombra de dúvida, né? O Brasil está muito longe, né, do povo, e isso faz com que a política no Brasil perca um pouco de intensidade e energia, né? Então, como você faz com que, de certa forma, a gente consiga melhorar nosso sistema político? E você tem uma frase, né, na verdade não é uma frase, tem um pensamento que eu acho muito interessante, que fala que o presidencialismo no Brasil ele é importante porque ajuda a frear, de certa forma, a aristocracia política atrasada no Brasil, né? Sempre no Brasil você vê a discussão de voltar ao parlamentarismo. E o que está por trás, na verdade... E o povo sistematicamente rejeita em sucessivos plebiscitos, intuindo que na proposta parlamentarista o que está no fundo dela é uma tentativa de confisco da soberania popular. Quer dizer, o presidencialismo americano, embora cru e primitivo, de alguma forma representa a esperança do povo de eleger um capitão popular que se coloque contra as oligarquias econômicas e políticas que controlam a vida nacional, numa marcha direta ao centro do poder. Essa é a esperança que está atrás do instrumental algo impróprio e primitivo do presidencialismo americano. E foi a isto que, aos olhos do povo, o presidencialismo americano serviu no Brasil. Nos Estados Unidos, esse sistema foi desenhado para assegurar que nada acontecesse e que o país não mudasse, senão em condições extremas. E tanto é assim que é praticamente impossível emendar a Constituição americana. A forma tradicional de mudar a Constituição dos Estados Unidos não é mudá-la, é reinterpretá-la. Então é fingir que ela significa algo que ninguém antes imaginava que ela significasse. Mas no Brasil, esse mesmo desenho, construído para evitar que algo acontecesse, serviu aos olhos do povo para permitir a eleição de um mandatário que representasse os interesses suprimidos do povo brasileiro diante das oligarquias. Isso foi uma reinvenção brasileira do constitucionalismo americano. E temos que nos perguntar por que o povo brasileiro teve que recorrer a essa solução extrema e quase desesperada. Por que não teve instrumentos políticos mais próprios para alcançar o que queria e o que quer ainda hoje? Por que ainda hoje está, como diz o Brizola, costeando o alambrado e buscando na escuridão uma saída? É interessantíssimo, professor. E o ministro comenta também uma coisa que é, no mínimo, intrigante, né? No botão de emergência para a população, onde está mais atenta ao que se fala e não o que se faz, e muito fracos, aí a gente olha a América inteira como um pouco dessa massa que está pouco preocupada na auditoria do que se foi prometido, mas muito mais com o que é prometido. E, às vezes, com remédios amargos e que não transcendem 4 ou 5 anos de mandatos presidenciais. Esse botão de emergência, quando é apertado, surgem figuras como o Trump e aqui nosso vizinho, o Milei, a título, né, para exemplificar. Não necessariamente eles vão trazer uma resposta dentro do mandato, mas as cicatrizes podem perdurar. Onde depositar a esperança, então? A esperança tem que ser depositada em movimentos políticos que antecipem, que preconizem alternativas institucionais. Né? Esse é o papel da profecia na política.
Os grandes libertadores nacionais são profetas. E é isso que nós precisamos também ter no Brasil, profetas. Muito bom. Temos profetas? Essa é a pergunta assim, você é a favor de candidatura autônoma, independente, de partido político? Eu acho que as candidaturas independentes, a bolsa sem partido, tem muitos problemas e riscos. Mas, no conjunto da obra, sim, eu sou favorável à candidatura da bolsa. Porque eu acho que os partidos atuais são tão desacreditados pelo povo brasileiro que o povo não deve ser obrigado a escolher entre figuras escolhidas por aquelas organizações. Eu me lembro do meu grande aliado, Brizola, me aconselhar a não me filiar a um partido político. E eu já me filiei a vários, dizendo que o povo brasileiro não acredita em partido político e que a filiação a um partido político no Brasil deslegitima alguém. Foi o conselho Brizola. E Brizola, afinal de contas, foi um cidadão com essas características que eu acabo de enaltecer. Ele tinha uma dimensão profética, ele tinha uma identificação inconteste com o destino nacional. Mas o que ele não tinha era uma inteligência capaz de discernir o caminho institucional que nós teríamos de trilhar. Mas o futuro do país precisa ser feito também por homens como Brizola, por lutadores que estejam dispostos a pagar o que é a moeda decisiva na política, que é a disposição ao sacrifício, ao despojamento. Na política é um ambiente de mentiras, de palavras gastas e falsas. E como é que o povo vai distinguir o falso do verdadeiro? Tem que ver pelo critério da disposição ao sacrifício. Esse é o único critério que sobrevive na política, a ruína das ideologias. Os pré-candidatos hoje que já estão se manifestando, pelo menos a gente está vendo o Zema, já é um que aparece figurando, né? Ele não tem como, ele já não concorre à eleição. Tem à disposição Caiado, Ratinho Júnior no Paraná. Exatamente. Eduardo Leite também, que não tem como, né? Mas também mudou de partido. Seria o principal nome aí do PSB agora, né? Seria PSDB. E o Ratinho junto do meu partido político. Os dois. Exatamente, teria que ter uma disputa. Eu penso que é muito mais fácil eles concorrerem a Senado, algo assim, é mais provável. E o pessoal está pedindo o Tarcísio mesmo ainda com a possibilidade de reeleição em São Paulo. É um conjunto da obra interessante. Ao mesmo tempo tem o Lula, que provavelmente vai ter que disputar a eleição. Eu olho para o Lula, parece assim, com perdão do meu francês, está sacudo, não quer mais. Né? Está de saco cheio e não quer e não tem um sucessor imediato trabalhado. Esse que é o triste do espectro esquerda, entre aspas, assim, né? Você vê que o Lula ele acabou abafando com a liderança esquerda que suja, né? Então, só tem um candidato possível da esquerda e da direita tem um cardápio vasto. Né? Sim, e progressista tem o Ciro, que agora filiou ao PSDB, e com um PSDB totalmente erodido das últimas eleições. O grande vencedor, se a gente olhar bem o panorama nacional, foi o Kassab. Né? O professor também, como olha esse cenário? Vai ter esse Messias, esse profeta tem que vir da onde? Eu julgo o quadro tão desolador. É que podia sair uma gabeira, né? Podia sair, né? Eu julgo o quadro tão desolador que, pelo momento, eu prefiro optar pelo silêncio. É triste mesmo. Você vê, por exemplo, que
Eu não aguento mais ver Lula nas eleições, desde 89. Não aguento mais. Mesma eleição, Lula, desde 89. Caiara de 89 está voltando. Nossa, cara, parece que não muda nada na política. Eu vou ver aí como que vão ser ali. Os estados agora são 2 senadores. Eu já imagino, você vai no Paraná, é o Álvaro Dias. Não é? Então, assim, você vai rodando estado a estado, são sempre as mesmas figuras, né? Ou às vezes os filhos, né? Você já tem o nepotismo, os nepo babies políticos, mas não é coronelismo. São famílias com tradição política, né? Os eufemismos são muitos. Professor, de verdade, estamos chegando na reta final. Quer deixar algum recado, comentário? Eu sei que o professor andou brincando mais intensamente com o IA, né? Será que a gente consegue ter acesso ao seu conhecimento agora? O meu único apelo aos ouvintes é que apostem na imaginação. A vitalidade é o nosso grande atributo nacional. É uma vitalidade assombrosa, desmesurada, anárquica, quase cega, mas para ser fecunda, a vitalidade precisa de uma aliada. E a aliada da vitalidade é a imaginação. Do casamento entre a vitalidade e a imaginação resulta grandeza. E grandeza é o que eu quero para o meu país. Maravilha, muito bom. Felipe, quer deixar um recado? Como que o pessoal pode te acompanhar, ver teus comentários, por onde você, nas redes sociais todas? Minha rede social é fácil, né? @Felipe N de Nogueira Monteiro, FN Monteiro. Isso, Felipe com 2 P's, né? Essa alusão do Felipe me faz lembrar que eu devo recomendar aos ouvintes que consultem um instrumento de inteligência artificial que foi organizado mangabeira.chat pelo WhatsApp ou pelo Google, pela procura Google. Simplesmente digitem mangabeira.chat e começarão ali uma conversa sobre as minhas ideias para o Brasil. E toca a Quinta Sinfonia de Beethoven junto ou ainda não? Mas é uma ferramenta incrível, viu? Porque está toda a obra do Mangabeira nessa inteligência artificial e você consegue conversar com ele como a gente está conversando agora com ele. Qual que é o futuro da educação para você? O que você acha da reindustrialização do Brasil? Então é interessantíssimo o que fizeram e realmente é uma ferramenta muito, muito boa. Né? É um grupo de jovens cientistas de computação e empresários de computação que se organizaram para fazer isso. E isso mostra que o Brasil comporta muita coisa inesperada e que, portanto, todas essas alternativas que estamos discutindo estão de alguma forma preparadas por coisas que já começam a acontecer no Brasil. Maravilha. Você comentando, onde o pessoal pode te seguir também? Você falou das redes sociais, sempre... É FN Monteiro, no Twitter. No Twitter é Felipe Monteiro, né? Felipe com 2 P's Monteiro. No Instagram e no TikTok, tem TikTok também. Boa. Eu faço dancinha, mas é FN Monteiro também. A gente cresceu muito, critiquei sem fazer uma dancinha lá no TikTok, que já é a nossa maior rede. Às vezes eu acho inexplicável, mas tem explicação. As pessoas querem consumir conteúdo de alta qualidade, ainda tem espaço ali para conversas. E lembrando a audiência, você simplesmente livre. A gente apoia que você discuta sobre o que foi comentado nessa mesa. Concorda, não concorda. O mais importante, quando não concordar, é por quê. Né? E a gente expande esse diálogo dentro dos nossos comentários, das redes, se acompanha também nos canais. Vocês sabem como funcionam os algoritmos, deixa o like, passa para alguém que você gosta muito dessa conversa e que possa também contribuir. Eu espero vocês no próximo Critiquei, com a casa já tomando mais corpo, passando por essa reforma. Mais uma vez, obrigado, senhores aqui, abrilhantaram a nossa mesa do Critiquei. Confiram nas redes sociais a nossa agenda e para vocês aí uma boa noite, muito obrigado, até o próximo Critiquei Podcast. Lucão, solta a vinheta.